Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Paula, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, estamos aqui a tratar da meditação na quinta parte do livro A Alma de Todo Apostolado. E nós paramos aqui, eu vou ler o parágrafo anterior, nós paramos numa nota longa de rodapé. Eu vou a ela daqui a pouco. Então, Dom Chutar diz assim: só quando eu chegar a viver de fé e de sede habitual de Deus é que o trabalho do vídeo será, às vezes, suprimido. O sítio e o volo brotarão logo desde o princípio da meditação, que se passará, então, em produzir afetos e oferecimentos, em afirmar a minha vontade resoluta e, depois de mendigar, junto de Jesus, diretamente, ou por Maria Imaculada, os anjos ou dos santos, uma união mais íntima e mais constante com a vontade divina. Ele divide, como vocês estão lembrados, a meditação em 4 fases, né? Ele chama de vídeo, sítio, volo e volutecum. E então ele está dizendo que a meditação ela vai evoluir à medida que nós a façamos, e a parte do vídeo vai ficar suprimida quando a nossa meditação for se desenvolvendo, né? Espera-se agora o santo sacrifício. A meditação preparou-me para ele. A minha participação do Calvário em nome da Igreja e a minha comunhão serão uma como continuação da minha meditação. Na minha ação de graças, estenderei as minhas súplicas aos interesses da Igreja, às almas que estão ao meu cargo, aos defuntos, às minhas obras, parentes, amigos, benfeitores, inimigos, etc. E aqui tem uma longa nota de pé de página em que ele cita um livro do padre Rigoleux, jesuíta, em que ele dá 10 maneiras de fazer a meditação, né? 10 maneiras de falar com Deus quando, após uma tentativa séria, alguém se encontra na impossibilidade moral de fazer a meditação sobre o assunto preparado de véspera. Então, quando tudo der errado, o padre Rigoleux, ele sugere 10 maneiras de fazer a meditação. Nós paramos aqui na 9ª maneira de fazê-la. A 9ª maneira diz aqui: a meditação faça em nome de Jesus Cristo. Excita a nossa confiança em Deus e faz-nos entrar no espírito e nos sentimentos de nosso Senhor. Funda-se em nós sermos aliados do Filho de Deus, seus irmãos, membros do seu corpo místico, em ele nos ceder todos os seus méritos e nos legar todas as recompensas que seu Pai lhe deve pelos seus trabalhos e pela sua morte. É isso que nos torna capazes de honrar a Deus com um culto digno de Deus e que nos dá o direito de tratar com Deus e de exigir de alguma sorte as suas graças como por justiça. Não temos esse direito como criaturas, menos ainda como pecadores, porque há
desproporção infinita entre Deus e a criatura, e oposição infinita entre Deus e o pecador. Mas na qualidade de aliados do Verbo encarnado, de seus irmãos, de seus membros, podemos aparecer diante de Deus com confiança, tratar familiarmente com Ele e obrigá-lo a escutar-nos favoravelmente, a ouvir as nossas súplicas e a conceder-nos as suas graças, devido à aliança e à união que temos com seu Filho. Então, nessa maneira aqui, ele chama atenção de que nós, por natureza, né, de sermos a criatura, estamos em uma desproporção infinita com Deus, e além disso, estamos também numa oposição infinita com Deus por sermos pecadores. Então, nossa situação é uma desproporção infinita, simplesmente pela nossa natureza, e uma oposição infinita por sermos pecadores. Isso é um tema de meditação, né, que ele está sugerindo aqui, né? Mas, apesar disso, não obstante isso, né, por sermos aliados do Filho de Deus, podemos, de alguma sorte, né, fazer com que Deus nos escute, né? Podemos fazer com que Deus nos escute, como por justiça, dizendo a Ele que, olha, é pelo seu Filho Santíssimo que nós estamos a falar, né, com vós, né? Portanto, aparecer perante Deus, ou para adorá-lo, ou para amá-lo, ou para o louvar, por intermédio de Jesus Cristo, operando em nós como a cabeça nos seus membros e elevando-nos pelo seu Espírito a um estado todo divino, ou para pedir qualquer favor em virtude dos méritos de seu Filho. E com esse fito, representar-lhe os serviços que esse seu muito amado Filho lhe prestou, a sua vida, a sua morte, seus sofrimentos, cuja recompensa só nos pertence pelo trespasse que ele dela nos fez. Nesse espírito, recitar o ofício divino. Então, aqui é um pouco, ele descreve a maneira com que nós devemos nos apresentar, né, na meditação diante de Deus, né? Como nós vamos nos apresentar? Como criatura, né? Em desproporção infinita. E como pecador, numa oposição infinita. Ou seja, a desproporção infinita advém de uma verdade metafísica, né, do ser. Nós somos ser contingente, né? E também, do ponto de vista moral, estamos numa posição infinita em relação a Deus, porque somos pecadores. Então, metafisicamente ou moralmente, temos que reconhecer que não temos nenhum mérito para conversar com Deus, nem mesmo na meditação, né? Mas devemos lembrá-lo, a Deus, que estamos ali pelos méritos do seu Filho, né? A 10ª e última maneira de fazer a meditação, né? Simples atenção à presença de Deus
e meditação. Antes de se aplicar e meditar o assunto preparado, pôr-se na presença de Deus, sem se ocupar de nenhum outro pensamento distinto, nem excitar outro sentimento, senão o de respeito e de amor a Deus, que a sua presença inspira. Ficar satisfeito em conservar-se assim, diante de Deus em silêncio, neste simples repouso de espírito, enquanto nele se encontrar gosto. Em seguida, meditar, segundo a maneira ordinária. Bom é começar assim todas as meditações. É útil o fazê-lo depois de cada ponto. Repousar nosso espírito assim, nesta simples atenção a Deus. Assim se estabelece no recolhimento interior. Acostuma-se a ficar o próprio espírito em Deus e prepara-se pouco a pouco para a contemplação. Mas não se deve conservar assim por pura preguiça e para não se ter o trabalho de meditar. Então, essas são as 10 maneiras aqui que o padre jesuíta, né, padre Rigolet, indica e uma dessas essa lista, né, de maneiras talvez seja mais interessante para nós que somos principiantes nessa tarefa, né, nessa prática diária. Então, é uma pena que essa parte esteja numa nota, né, mas essa nota talvez seja a mais importante aqui de todo o livro, né? Tá certo? Então, continuando aqui, o texto principal do livro, né? Recitação das diversas horas do meu querido breviário, em união com a Igreja, por ela e por mim, frequentes e ardentes orações jaculatórias, comunhões espirituais, exame particular, visita ao Santíssimo Sacramento, leitura santa, terço, exame geral, etc., virão tornar reto o meu caminho, reavivar as minhas forças e conservar o impulso dado de manhã, a fim de que nada, pelo dia adiante, escape à ação de nosso Senhor. Graças a esse impulso, o recurso primeiro, frequente, depois habitual a Jesus, diretamente ou por intermédio de sua mãe, fará cessar as contradições entre a minha admiração pela sua doutrina e a minha vida de emancipação, entre a minha piedade e a minha conduta. Aqui ele está, obviamente, abordando um fato interessante, que é como é que essa meditação da manhã se distribui ao longo do dia, como é que os efeitos dessa meditação, né, da manhã vai se distribuindo ao longo do dia. E ele cita aqui, não é? O breviário, enfim, as jaculatórias, comunhões espirituais, o exame particular. Né? Normalmente se sugere que a gente faça o exame de consciência na oração da noite, mas ele diz aqui que você pode fazê-lo ao longo do dia, em qualquer hora do dia, né? Então, a meditação aqui é como um impulso matinal, né? E ela pode se espraiar ao longo do dia através dessas práticas, né?
Ele vai falar de Nossa Senhora aqui em alguma parte, viu? Mas, enfim, não sei se dará tempo da gente chegar lá, mas ele falará de Nossa Senhora e do auxílio dela. É claro, um filho espiritual de São Bernardo não poderia deixar de falar, né? Ele continua: reprimimos o nosso coração, o qual, no seu desejo de ser verdadeiramente útil aos homens de obras, desejaria consagrar aqui uma resolução especial ao exame particular. Não cedemos a esse pensamento, porque temíamos alongar sobremaneira esse volume. Então ele está dizendo assim, que gostaria de falar mais sobre o exame particular, né? Não cedemos a esse pensamento porque temíamos alongar sobremaneira esse volume. E, todavia, da leitura de Cassiano, de muitos padres da Igreja, bem como de Santo Inácio, de São Francisco de Sales e de São Vicente de Paula, ressalta claramente que o exame particular e o exame geral são corolários obrigatórios da meditação e estão ligados à guarda do coração. De acordo com o próprio diretor, a alma resolveu-se avisar mais diretamente, na meditação e no decurso do dia, tal defeito ou tal virtude, fonte principal de outros defeitos e de outras virtudes. Numerosos são os corcéis que arrastam o carro. A vista a todos constantemente vigia, mas no centro das trelhas, das trelas, um há sobre o qual se exerce, sobretudo, a solicitude do condutor. E realmente apenas esse corcel se desvia um pouco para a direita ou para a esquerda. Logo os demais se desencaminham. A análise da alma, mediante o exame particular, para verificar se houve progresso, retrocesso ou estado estacionário sobre um ponto bem escolhido, não é mais que um elemento da guarda do coração. Defeito ou virtude, né? Aqui ele está dizendo que a meditação ela nos ajuda a descobrir o nosso corcel mais desobediente, né? Enfim, o nosso pecado preferido, né? Certo? Aqui ele vai passar, então ele falou sobre a meditação e ele vai passar um outro assunto, que é o item 3 do livro, chamado A Vida Litúrgica, Fonte de Vida Interior, portanto, de apostolado. Eu quero só dizer para vocês aqui, só para que a gente está no assunto meditação, eu quero sugerir para vocês, então, se vocês quiserem ler mais sobre isso, há aqui no Tratado de Teologia Ascética e Mística, do padre Adolfo Tanqueray, uma parte onde ele trata da meditação. Eu não sei a edição que vocês têm desse tratado, eu sei que foi traduzido recentemente esse tratado. Eu passei o olho nessa tradução. Dessa nova edição, acho que pela Eclésia, e devo dizer para vocês que eu não gostei da tradução, mas enfim, a minha aqui, que é antiga, que é de um texto talvez da década de 40, que foi sendo reproduzido ao longo de edições de várias fontes, né? Eu tenho a minha edição aqui, é da Aliança Missionária Eucarística Mariana. Aliás, é uma coisa curiosa, porque eles mudam até o título do original do livro, porque o título original do livro inclusive é o título de francês mesmo, Compêndio de Teologia Ascética e Mística.
nessa edição que eu tenho, eles mudaram o título para A Vida Espiritual Explicada e Comentada. Mas não importa, é o tratado do padre Adolfo Tanqueray, e o assunto meditação, ele é tratado, eu vou dar os parágrafos aqui, porque o livro é todo dividido, é todo numerado, os parágrafos dele, né? No minha edição aqui, tá da página 348 até a página 379. É um tratado razoável, maior do que esse do Não Chutar. Mas eu vou dar aqui os parágrafos, porque eu tenho a impressão de que eles mantiveram pelo menos a numeração de parágrafos eu espero, né, nessa nova edição. Eu não 348 a 379 as páginas, né? Agora os parágrafos. Bom, o capítulo em que ele trata disso, na minha edição, chama A Oração dos Principiantes. E ele começa no parágrafo 643 e vai até o parágrafo 704, certo? Então esse aqui é um pequeno texto, quer dizer, pequeno em termos, maior do que o do Dom Chutar, onde ele trata da meditação, tá? Ou a oração dos principiantes, que ele chama aqui, enfim, né? Ou oração mental, né? Tem vários nomes para essa prática, né? Tá certo? Então, vocês podem ver aí nessa obra. Eu não sei se o Padre Paulo, nas conferências que ele faz do livro, ele já abordou isso aqui, né? Eu não sei onde que ele está na leitura que ele está fazendo comentada desse livro, mas enfim, fica registrado aí. Eu queria registrar uma outra obra que eu tenho, que é a obra do Alphonse Gratti. Essa obra aqui chama Conselhos para a Direção do Espírito. Essa obra foi publicada recentemente pela Quirion, editora Quirion, que é uma editora ligada à Eclésia, tá certo? Essa obra, ela tem uma obra boa, enfim, por várias razões, mas é uma obra em que se baseou, né, o Sertilange para escrever aquela famosa obra dele, A Vida Intelectual. Essa é uma obrinha pequenininha, de poucas páginas, 103 páginas, mas tem o capítulo 4 dessa obra, tá? Que se chama A Oração. E ele trata aqui da meditação, tá? E uma das coisas mais interessantes que ele menciona nesse capítulo é uma sugestão que ele dá aqui, que é uma forma de meditar, de fazer a oração mental, escrevendo. Tá certo? Então, esse capítulo ele trata muito pouco esquematicamente, né, mas é um capítulo interessante, são 4 páginas aqui. O livro todo é muito interessante, eu sugiro, aconselho a vocês, se não tiverem ainda esse livro, adquirirem e lerem, mas também tem esse assunto aqui tratado no livro, tá? Então, essas são as duas sugestões que eu queria dar. Obviamente,
os livros de vida intelectual escritos por católico, né, são todos eles têm menção à oração mental, né? Porque o católico ele considera que não há vida intelectual sem vida espiritual, né? Então, sigamos em frente aqui, né? Na vida litúrgica, que é extremamente interessante. Eu estou preocupado agora com o tempo que nós teremos para ler. E tem uma coisa aqui que eu gostaria muito de ler para vocês, porque a vida litúrgica aqui é muito, muito longa. Nessa. Pois é, eu sinceramente gostaria de pedir a vocês que nós pulássemos aqui essa questão da vida litúrgica, não por ela ser pouco importante, obviamente, né? Mas se a gente tiver tempo, a gente volta a isso, a isso no final, porque nós temos hoje, amanhã e mais 3 dias da semana que vem, né? Eu gostaria de pular essa parte e ir para uma parte muito prática, que é o item 3, o item depois desse item da vida litúrgica. Eu deixaria, se não der tempo, essa parte da vida litúrgica para vocês lerem. Mas eu gostaria muito de ler para vocês o item 4 sobre a guarda do coração. Tá? Porque aqui tem a participação de Nossa Senhora na nossa vida espiritual. E se a gente acabar o item 4, a gente volta ao item 3, né? Ah, sim. Pois bem, se a gente conseguir fazer isso, Samuel está sugerindo que a gente extrapole a quaresma, né? E continue a ler o livro até o final. Não, quanto a mim, não tem nenhum problema, né? De fazer isso. Eu quero saber se eu vou ter assistência para fazer isso depois da quaresma. Nesse caso, a gente. Não, para mim é possível, não tem dúvida nenhuma. Nesse caso, a gente. O planejamento era acabar na próxima quarta-feira, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. A gente se dedicar a outras meditações e penitências, etc. Então a gente pode fazer. Então vamos fazer isso. Vamos seguir aqui então no item 3 e a gente pode fazer o seguinte: a gente pararia na, na quinta-feira da Paixão, né? Não, eu aí sugiro que a gente pare na quinta-feira da Paixão, que é a instituição da Eucaristia, né? E retornamos isso, e retornamos na segunda, depois do domingo da Páscoa, até o fim do livro, tá certo? Então é melhor assim, vamos fazer aqui. Vamos então continuar a leitura da vida litúrgica. Não está faltando muito, talvez a gente. Podemos parar na quarta, sim. Quinta-feira
a gente não tem a leitura e depois a gente retoma na segunda. Vamos fazer isso. O planejamento era até quarta, fica até quarta. Depois a gente pega da segunda em diante. Então, a vida litúrgica, fonte de vida interior, portanto, de apostolado. Resolução de vida litúrgica. Aqui vocês vão ver que várias vezes ele vai falar diretamente para o sacerdote, né? Mas tudo se aplica a nós também, na proporção do nosso estado, né, de lei. Resolução de vida litúrgica. Por meio da minha missa, do meu breviário e das outras minhas funções litúrgicas, eu, como membro ou embaixador da Igreja, quero unir-me cada vez mais à sua vida, com letra maiúscula, e dessa sorte revestir-me cada vez mais de Jesus e de Jesus crucificado, sobretudo se for seu ministro. Então, essa é a resolução de vida litúrgica. O que é a liturgia? Ó Jesus, sois vós quem eu adoro como centro da liturgia. Sois vós quem dais unidade a essa liturgia que eu posso definir. Definição de liturgia. O conjunto dos meios consignados pela Igreja, mormente no missal, no ritual e no breviário, e das quais ela se serve para exprimir a sua religião para com a Trindade adorável e também para instruir e santificar as almas. Então, vocês vejam aqui que ele estende ao breviário, não é, essa vida litúrgica. Estou dizendo, ele está falando agora diretamente para os sacerdotes, né? É no próprio seio da Trindade adorável que tu, ó minha alma, deves contemplar a eterna liturgia, pela qual as três pessoas cantam uma à outra a vida divina e a santidade infinita. Nesse hino inefável da geração do Verbo e da precessão do Espírito Santo. Sicut era em princípio. Então, olha da onde emana, não é, a vida litúrgica, né? A vida litúrgica emana de uma eterna liturgia que há no seio da Santíssima Trindade. Da geração do Pai, gerando o Verbo, e do Verbo e do Pai e do Filho, surgindo eternamente, né, a processão do Espírito Santo. Então, a liturgia é uma espécie de participação nossa, segundo o nosso estado, né, a nossa natureza, né, natureza humana, nós podemos participar desta eterna liturgia no seio da Santíssima Trindade. Então, a liturgia é como que a ação permanente, infinita da Santíssima Trindade é uma espécie de visão antecipada do paraíso. Visão antecipada do paraíso. E daqui, vocês podem, a partir dessa ideia, né, do Dom Chutar, vocês podem analisar melhor ainda a tragédia atual em que vivemos, né?
das mudanças litúrgicas, né? Que nós sofremos a partir do Concílio Vaticano II. Tá certo? Porque a liturgia é o centro da nossa vida. É a forma de nós nos inserirmos na eterna e infinita ação constante e permanente da Santíssima Trindade. Deus quis, porém, ser louvado fora de si próprio. Ele não precisava desse louvor, né? Nele tudo é completo, né? Mas Deus quis ser louvado fora de si próprio. Criou os anjos e logo as suas aclamações reboaram pelo céu. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Criou o mundo invisível, o mundo visível, e logo este fez resplandecer a sua onipotência. Celi enarrant gloriam Dei. Adão aparece e começa, em nome da criação, o hino de louvor. Eco da eterna liturgia da Santíssima Trindade. Né? Abel, Noé, Melquisedeque, Abraão, Moisés, o povo de Deus, Davi e todos os santos da antiga lei cantam a porfia, esse hino. Então, a própria Sagrada Escritura é a continuação desse hino de louvor que já existe dentro da Santíssima Trindade, que existe nos anjos e que existe em todas as criaturas, o louvor a Deus, né? A Páscoa israelita, os sacrifícios e os holocaustos, o culto solene prestado ao Senhor no seu templo, dão-lhe uma forma oficial. Hino imperfeito, sobretudo depois da queda, porque não est speciosa laus in ore peccatoris. O louvor não é belo na boca do pecador. Eclesiástico 15:9. Só vós, ó Jesus, somente vós sois o hino perfeito, visto que sois a verdadeira glória do Pai. Ninguém pode dignamente glorificar o vosso Pai senão por vós. Per ipsum et cum ipsu et in ipsu est tibi Deo Patri, homines honor et gloria. Por ele, com ele e nele, toda a honra e toda a glória vos são rendidos, ó Deus Pai. Doxologia final do cânon da missa. Vós sois o traço de união entre a liturgia da terra e a liturgia do céu, a qual associais mais diretamente vossos eleitos. A vossa encarnação veio unir de maneira substancial e viva a humanidade e a criação inteira com a liturgia divina. É um Deus que louva a Deus, louvor completo, perfeito, que tem o seu apogeu no sacrifício do Calvário. Então, o Verbo, antes de encarnar, já louvava a Deus no seio da Santíssima Trindade. Ao se encarnar, continuou louvando a Deus como Verbo encarnado. E aqui ele diz:
louvor completo e perfeito, que tem o seu apogeu no sacrifício do Calvário. E aqui a gente pode encarar, não é, que todo o Novo Testamento, não, o Velho Testamento, ele colocou aqui, é um permanente louvor a Deus, não é? Através do povo de Deus e de todos os santos da antiga lei, não é? E o Novo Testamento é o louvor a Deus feito pelo próprio Deus, não é? Pelo Verbo encarnado. Antes de deixar a terra, ó Divino Salvador, haveis instituído o sacrifício da nova lei para renovar a vossa imolação. Haveis também instituído os sacramentos, a fim de comunicar a vossa vida às almas. Então, a instituição da missa, na quinta-feira da Paixão, né, significa simplesmente que a segunda pessoa da Santíssima Trindade instituiu um modo que nós podemos, através do qual nós podemos participar dessa liturgia eterna que se dá só no seio da Santíssima Trindade. Ele nos ensinou, levando em conta tudo que ele sabe do gênero humano, né? A mais alta manifestação da nossa participação nesse louvor à Santíssima Trindade, que existe dentro dela, existe no coro dos anjos, tá certo? E agora também nós participaremos desse louvor através de uma instituição que foi nos dada pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. Além disso, instituiu os meios de comunicação da vida da Santíssima Trindade, essa participação da vida da Santíssima Trindade por nós, que são os sacramentos. Tudo isso por graça de Deus, porque, por natureza, nós não teríamos a menor condição de participar dessa vida e de louvar a Deus da forma como nós temos agora essa participação. Todas as criaturas louvam a Deus, né? Uma pedra louva a Deus. Um gato louva a Deus. Todas as criaturas têm um certo louvor a Deus. Mas Deus quis nos participar a forma de louvor a Deus que a própria Santíssima Trindade executa. Não é a forma de uma pedra, não é a forma de um passarinho, mas é a forma que a própria Santíssima Trindade e os anjos perfazem por vontade própria. A pedra louva a Deus, quer ela queira, quer ela não queira. Nós não. Nós podemos decidir se vamos ou não louvar a Deus. Haveis, porém, deixado a vossa igreja o cuidado de rodear esse sacrifício e esses sacramentos de símbolos, de cerimônias, de exortações,
de orações, etc., a fim de que ela assim honre melhor o mistério da redenção, torne mais fácil para seus filhos a inteligência desse mistério, ajude esses mesmos filhos a tirarem mais proveito dele e excite nas suas almas um respeito misturado de temor. A essa mesma igreja, haveis também dado a missão de continuar até a consumação dos séculos a oração e o louvor que o vosso coração não cessou de fazer subir para o vosso Pai durante a vossa vida mortal e que ainda incessantemente lhe oferece no sacrário e nos esplendores da glória celeste. Então veja bem, aqui eu vou fazer um comentário puramente circunstancial, né? Se essa igreja ficou como custodiadora desse permanente louvor a Deus através da liturgia da missa, pensa a tragédia que nós estamos vivendo, sendo proibidos de realizar esse louvor, não é? Agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Nos proibiram de continuar a louvar a Deus como Ele quer e como a participação da eterna liturgia. Pensa a gravidade dessa proibição da celebração do santo sacrifício da missa, né? Porque se a igreja foi dada a missão de continuar até a consumação dos séculos a oração e o louvor que o vosso coração não cessou de fazer subir a vosso Pai, né, durante a vossa vida mortal, imagina a gravidade e as consequências dessa paralisação desse louvor, né, que nunca houve, né? Com o amor de esposa que ela nutre por vós, com a solicitude de mãe que o vosso coração depôs nela para nós, desempenhou-se a igreja dessa dupla tarefa. Assim se formaram essas maravilhosas coleções que encerram todos os tesouros da liturgia. Desde então, a igreja une seu louvor ao louvor que os anjos e os seus filhos escolhidos tributam a Deus no céu. Assim é que ela preludia a sua ocupação eterna. Unindo-se ao louvor do homem-deus, esse louvor e essa oração da igreja divinizam-se. E a liturgia da terra vai fundir-se com a liturgia das hierarquias celestes no coração de Jesus, para se tornar eco desse louvor eterno, o qual jorra do foco de amor infinito que é a Santíssima Trindade. Então, essa ideia de Dom Chutar, essa ideia não, essas verdades que ele nos fala aqui da liturgia, é uma. Deve ser, inclusive, a motivação para as nossas meditações, né? Para a nossa oração mental, né? A grandiosidade da liturgia
católica, não é? A grandiosidade desse rito, né? Que às vezes a gente assiste com tanta indiferença, com tanta desatenção, né? Ele coloca aqui exatamente, ele coloca a liturgia exatamente onde ela deve ser colocada, né? Veja, ele traça, né, a continuação, ele traça uma linha de continuação entre os sacrifícios e os holocaustos do Velho Testamento, né, e a nossa liturgia, tá certo? É, digamos assim, como Deus queria que fosse louvado, né, na história da igreja. Primeiro, ele escolheu um povo e escolheu rituais para ser louvados por esse povo. Depois que uma das pessoas da Santíssima Trindade veio a nós, ele nos ensinou exatamente o louvor que a Santíssima Trindade queria e nos deu uma liturgia que é uma espécie de espelho da eterna liturgia que há no seio da Santíssima Trindade. Então, quando nós assistimos, né, à missa, e ele estende a palavra liturgia, obviamente, também ao breviário, né? Então, quando nós assistimos à missa, nós estamos participando, de alguma forma, segundo a nossa natureza, da incessante ação da Santíssima Trindade em si. Então eu paro por aqui, porque essa uma página e meia aqui sobre a liturgia, eu acho que ela é tão profunda que eu confesso para vocês que eu não tenho vontade de falar mais nada sobre isso hoje, tá certo? Vamos parar então por aqui e meditarmos sobre isso, porque isso é de fato muito profundo, para ficarmos fazendo mais comentários, né? Eu pergunto se há alguma coisa que vocês queiram falar sobre isso. Eu queria, professor. Pois não? Ontem eu estava vendo uma entrevista que do Atanásio Schneider deu a uma jornalista do The Remnant. Uhum. Eu esqueci o nome dela agora, até está traduzida para o português. Uhum. E aí eu tive uma visão de como que eu não alcanço a sobrenaturalidade das coisas. Uai, e aí eu fiquei... essa situação é como todos nós, ué. Mas o senhor acha que é com todos nós mesmo? Porque do jeito que ele fala ali, ele tem essa visão. Mas eu não chego nem assim, na barra Sim, mas veja. Dessa visão. Mas veja, de tudo que nós estamos vendo aqui, nós podemos concluir, obviamente, que nós não temos essa vida interior que Dom Chutar está falando aqui. Sim, Esse livro é um convite a essa vida interior. E essa vida interior é que vai dar para você, para nós, uma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é daí que vem essas percepções todas. Né? A partir da meditação, da oração oral, é que Deus vai falar com a gente. Ele vai falar o que ele acha que nós, cada um de nós, devemos escutar.
Né? Dom Schneider, bom, ele tem o sacramento da ordem, ele é bispo, ele está muito na frente de nós nisso. Né? Nós devemos, ao invés de ficarmos, digamos, tristes, nos alegrarmos porque se ele, um homem, pecador como nós, consegue ter essa visão, nós também conseguiremos, com esforço, né? com prática, com disciplina. Né? E outra coisa, nós atingiremos uma visão na nossa vida que seja adequada para nós, cada um de nós. Uns vão mais na frente, outros mais atrás. Né? São Tomás de Aquino dizia que no céu também há uma hierarquia de proximidade com Deus, com a Santíssima Trindade. Uns vão ficar lá atrás, outros mais na frente. Imagino, por exemplo, São Bento, São Tomás de Aquino, São Bernardo, está lá na frente, na turma do gargarejo. Tá? Quando nós chegarmos lá, se a gente chegar, nós vamos ficar lá atrás. É assim mesmo. Enfim, mas nós teremos proporcionalmente tudo aquilo que nós merecemos. É assim também digamos, nesses vislumbres de vida sobrenatural que cada um de nós temos na proporção da nossa aplicação na vida espiritual. Graças a Deus que Dom Schneider tem mais do que nós, né? Porque ele tem um papel muito mais importante que nós, né? Nessa atual situação da igreja. Graças a Deus que ele tem muito mais percepção sobrenatural, porque para ele também vai ser exigido muito mais. Foi dado a ele um papel muito maior do que o nosso, né? E outra, as pessoas que têm esse papel e que não cumprem as coisas tal como Dom Schneider cumpre, essas vão ser penalizadas por isso também, porque elas estão recusando a graça, né? E as graças são dadas, o Espírito sopra onde quer, né? Então, graças a Deus, Dom Schneider tem essas graças. Mas, e graças a Deus nós podemos escutá-lo, e graças a Deus nós podemos ver essas entrevistas, né? Porque alguma coisa fica disso para nós, né? A gente deve se alegrar com isso. Graças a Deus que tem pessoas muito mais elevadas espiritualmente que nós. Imagina nós comparados com o próprio Dom Chutar aqui, o autor do livro. Né? O monge trapista, filho espiritual de São Bernardo. Imagina nós comparado com todos os santos da igreja. Não somos nada. Né? E é assim mesmo. Nós estamos lutando aqui embaixo, na ralé. Né? Com as nossas forças, com as nossas possibilidades. Se alegre com isso, Ana Paula. Não se entristeça com isso. A gente não pode entristecer quando a gente vê alguém na vida espiritual muito mais evoluído que a gente. A gente tem que se alegrar, né? Graças a Deus tem alguém mais na frente que a gente, porque a gente pode pegar o vácuo dessas pessoas. É o que a gente está sempre tentando fazer, pegar o vácuo dos grandes santos, dos grandes escritores católicos, das grandes obras católicas. Né? Esse é o nosso estado, e esse, enfim, é o que Deus quer que a gente faça. Não tem jeito. Né? Graças a Deus é assim. Então, gente, até amanhã. Né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Paula, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo dia para todos vocês. E obrigado pela paciência.